Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um pouco sobre a incredulidade das pessoas no que se refere a aceitar coisas que não estão dentro do mundo delas, né? As pessoas hoje em dia elas querem acreditar naquilo que elas querem. Então eu vou dar um exemplo. No século passado eu tive um paciente que ele tinha uma fábrica de linguiças, salsichas, embutidos. E ele disse para mim na época que na salsicha tinha que colocar papelão e ácido tânico. Inacreditável, né? E eu acreditei nele, porque ele era um conhecido meu, eu sabia que ele estava dizendo a verdade. E eu comecei a falar isso para os meus pacientes da época. E para quê? Eles ficavam indignados. Então, eu parei de falar isso para as pessoas, porque elas não acreditavam. Mas eu sabia que aquilo era verdade, tinha certeza. 30 anos ou mais depois, em 2017, teve aquele escândalo das empresas de carne e de processados que fabricam embutidos. Elas foram acusadas de colocarem papelão nas carnes, nos embutidos, né? Principalmente na salsicha. Então, o que acontece? Eu tenho vontade de ligar para essas pessoas, que eu nem acho mais o telefone delas, né? E falar, tá vendo? Vocês não acreditaram em mim, olha aí. Vocês estão me entendendo? Então, em 2017, teve a Operação Carne Fraca, em que essas empresas foram investigadas, foram condenadas por pegar uma carne já velha, sem brilho, e passar ácido ascórbico para maquiar a carne, deixar ela brilhante, com aspecto de nova. Então teve aquele escândalo, né? Não vou dizer o nome das empresas aqui, porque não tem necessidade, né? É só digitar aí no Google, fazer uma pesquisa, carne fraca, vocês vão encontrar. Outra coisa, que também é polêmica, né? Eu falo para as pessoas há mais de 30 anos para não lavar a cabeça à noite. Dá otite crônica em crianças. Já expliquei isso até para alguns pediatras, amigos e amigas minhas. Eles não acreditam muito, eles falam, onde está publicado? Olha, faz um teste aí. Toda criança que você examinar que tem otite crônica, pergunta que hora que a mãe lava a cabeça. Eu já orientei pessoas que as crianças já tinham, com 15 anos de idade, já tinha tido 30 otites, nem ouvia mais 100%. Já tinha perdido um pouco da audição. Aí eu falei, para de lavar a cabeça à noite. Aí as otites vão parando. É claro que piora a rinite também, sinusite para alguns casos, né? Mas é impressionante, gente, porque à noite o nosso corpo ele não consegue mais drenar a umidade. E não adianta secar o cabelo, porque o couro cabeludo já absorveu a umidade, já invadiu o corpo. Se descer, dá candidíase incurável. Tratei uma dentista aqui 1 ano sofrendo com candidíase. Tratei a umidade dela, tirei a umidade do corpo dela, com chás, com moxa e tal, e ficou boa. Entendeu, gente? Então precisa tomar cuidado com fanatismo científico. Não é porque a ciência não aceita uma coisa que não funciona. Esse ano mesmo tive o caso da herpes zoster. Poxa, passou em 3, 4, 5 médicos sofrendo que nem uma condenada. Porque a medicina, o diagnóstico médico, foi herpes zoster. Eles falam que o vírus é o mesmo da catapora. Ah, tudo bem. É fantástico. É ciência, respeito, admiro. Mas a ciência não resolve tudo, gente. Esse que é o problema. Essa mulher veio aqui, tratei ela. Só que o meu diagnóstico foi um. Porque é baseado na medicina chinesa. E a minha conclusão diagnóstica foi o seguinte. Bloqueio total do nervão do fígado. Estagnação do fígado. Porque o hipocôndrio, essa região aqui, na lateral do tórax, é governada pelo fígado.
Entendeu? Então eu estava tratando o fígado dela. Desobstruiu o fígado, acabou tudo. Não tem mais sintoma nenhum. Tal. Eu conto isso para alguns médicos, amigos meus. Eles ficam meio assim, viu? É uma dificuldade muito grande, viu? Para acreditar, né? Muito embora eu tratei uma médica aqui com doença de Hashimoto, só com agulha, ervas, quebrando o trauma emocional, mudanças alimentares, acupuntura, dieta, erva e moxa também, ficou boa. Né? Eu uso uma técnica de acupuntura que quebra traumas emocionais. É uma maneira bem sutil de aplicar, senão não quebra, tá, gente? Afundar muito a agulha, o corpo tenta se defender, isso não acontece. É uma sutileza que faz toda a diferença. Então, gente, tem muito tratamento barato e que funciona, e só porque não é reconhecido pela ciência, muita gente não acredita e acaba sofrendo demais. Entendeu? Dá até dó. Tem gente que sofre mais com tratamento convencional do que com a própria doença em si. Gente, se vocês entrarem no YouTube e fazer uma busca lá, médico japonês de 105 anos, vocês vão achar o vídeo. É do Dr. Shigeaki Hinohara, médico mais velho do mundo atuando, tinha 105 anos e continuava exercendo a profissão. Então, ele dá lá 14 dicas, né, subir escadas, mas ele fala um negócio meio polêmico. Ele fala, não acredita em tudo que o médico fala. Essa é uma frase dele, tá, gente? Estou só repetindo aqui. Ok? Ele fala que antes de você se submeter a qualquer tipo de tratamento, leia, pesquise, pergunte, você tem esse direito. Então, eu vejo aqui quantas mulheres vieram aqui dizendo que as ginecologistas dela falaram para remover o útero. Aí a pessoa desconfiou e resolveu ouvir uma segunda opinião. Foi uma outra médica, era uma pessoa que ia mais com médica, né? Mas com médica é a mesma coisa. E o que aconteceu? A outra médica falou, não tem motivo nenhum. Fez um monte de exame lá, não tem motivo nenhum, não vejo razão alguma para você tirar útero. Tá entendendo, gente? Já vi muitos casos aqui. Teve uma menina também que nós orientamos, ela tinha um problema nos olhos, tinha uma bactéria lá, e ela estava com o mesmo oftalmo há mais de 10 anos, sofrendo. Falei, pelo amor de Deus, vá num outro oftalmo, veja uma segunda opinião. Aí, quando ela viu uma segunda opinião, o outro oftalmo falou, não, a medicina evoluiu, nós vamos te operar e você vai ficar boa. E eu fiquei impressionado, eu bati palma para esse oftalmo aí, viu? E ela fez a cirurgia e ficou boa. Então, gente, cada caso é um caso, né? Então, voltando ao médico de 105 anos, ele falou para não se aposentar se você gosta da sua profissão. Os orientais costumam dizer, né, que na vida não tem aposentadoria, né, gente? A gente tem que sempre estar ativo, né? Porque o nosso coração não para de bater, né? Nosso cérebro nunca desliga, ele hiberna enquanto a gente dorme, né? Então, a vida tem que ser atividade. Procure buscar a cura além da ciência. Isso é outra frase desse médico de 105 anos. Olha que bonito. Procure a cura além da ciência. Eu costumo sempre dizer, cuidado com o fanatismo científico. Tem curas maravilhosas, gente, que não são reconhecidas pela ciência. Precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Então, nesse vídeo de hoje, eu queria deixar esse recado, sem me estender muito, que meus vídeos são meio longos também, porque os meus vídeos eles são direcionados para os meus pacientes, né? Hoje eu ensino treinamentos para os pacientes, peço para eles mudarem os hábitos, se aplicarem nos treinamentos, mudarem a dieta, indico a dieta dos 6 componentes, ervas medicinais, acupuntura, moxa, manipulação corretiva vertebral, se for necessária. E, gente, é impressionante. O nosso corpo, quando você retira um alimento que está agredindo e coloca um alimento que equilibra,
É impressionante como o corpo ele quer voltar ao equilíbrio, mas as pessoas não deixam, porque nós temos uma tendência de se apegar com determinado alimento, né, gente? Então, por exemplo, nesse fim de semana, eu comi sorvete. Estava numa reunião, todo mundo comeu, eu comi. Então, o que aconteceu? Eu cheguei em casa, comi uma laranja com a parte branca que é o interessante, para absorver as toxinas, comi clorela e tal. Agora eu vou ver se eu fico 1, 2, 3 meses aí sem pôr sorvete na boca. O mesmo vale para queijo. Queijo é muito yang, dá muito problema para as mulheres que comem muito queijo. Então, se eu como muito queijo em uma determinada época, eu já fico um bom tempo sem comer queijo, como mais fibras, porque os produtos vegetais, gente, eles são yin, e os produtos animais são yang. Então, como fazer as pessoas entenderem isso? São opostos e complementares. Se você come muito queijo, que é muito yang, muito ovo, muito yang, carne, peixes também, ainda mais se for muito salgado, você vai sentir uma atração forte pelos alimentos yin. Entendeu? A ciência não abarca isso ainda. Você come muita carne num dia, no dia seguinte, ou você vai ser atraída pelo doce, ou por frutas, suco de frutas, água gelada, em casos extremos até alimentos tipo sorvete, né? Que é mais yin ainda do que o açúcar, porque fica muito tempo paralisado lá no frio, que o frio é yin, é energia paralisante. Então, gente, a ciência não abarca isso, entendeu? Então, os produtos animais, de um modo geral, eles são ricos em sódio, em gordura e proteína também, né? Mas eles são pobres em fibra e potássio, né? Que são típicos, e vitamina C, que são típicos do reino vegetal. Então, tem que ter um equilíbrio entre produto animal e produto vegetal. A minha recomendação para os veganos é a seguinte: quem segue dieta vegana tem que comer uma quantidade de frutas um pouco menor, porque as frutas são mais yin do que os vegetais. E tenho tratado veganos aqui que acabam ficando com excesso de yin, né? Então precisa tomar muito cuidado. Então, gente, às vezes no afã de querer ajudar, a gente às vezes se complica, né? Porque eu entrei num grupo do Facebook que falava sobre fibromialgia. Tem vários grupos lá, né? Então eu falei lá, contei que tinha casos curados aqui. Para quê? 4 mulheres lá começaram a me atacar com 4 pedras na mão, dizendo que eu não tinha respeito pela dor do outro. Como que eu me atrevo a dizer que tenho casos curados? Né? Engraçado, né? Que tem hashtag no Instagram, fibromialgia tem cura, né? Lá pode falar, né? Então, o que acontece? A pessoa nem conhece meu trabalho. A acupuntura que eu uso é diferente. Aí ela veio falar para mim, não, a acupuntura não cura, não cura. Eu falei, mas a que eu uso é diferente. Elas nem me deixaram falar. Eu ia dar dicas boas para elas. Quem tem fibromialgia, primeira coisa, tem que tirar adoçante, que ultrapassa a barreira hematoencefálica, começa a fazer um estrago no sistema nervoso. Glutamato monossódico, tem até pesquisa aí relacionando que pessoas que usam muito glutamato têm mais problema com fibromialgia. Então, tem que tomar muito cuidado. É lógico que dor no corpo, dor na alma, né? Teria que quebrar os traumas emocionais, né? Com a acupuntura, técnica brasileira de acupuntura, a Yubi System, que eu ensino para todos os interessados. Agora eu parei de dar aula, depois que eu fiz 60 anos, o ano passado. Eu parei de dar aulas, parei de ficar viajando aí por esse Brasil. Levei essa técnica para a Europa também, Portugal e Espanha, em 2008. Mas agora eu parei de ficar viajando para dar aula. Né? Então, eu fiz um curso com 41 vídeos. Está lá no hotmart.com. Então, para quem está me vendo aqui
e me ouvindo e for da área de acupuntura e quiser aprender essa técnica que quebra traumas emocionais, origem das doenças, porque toda doença tem uma raiz no corpo emocional, pode ir lá fazer o curso. É um curso que tem 41 vídeos, tem aulas teóricas e depois práticas, pode me inscrever, se tiver qualquer dúvida, e recebe certificado. Então, gente, a pessoa nem conhece a técnica que eu uso, já vem atacando, gente. É impressionante, sabe? A gente quer ajudar, eu ia dar dicas gratuitas, acabei por causa de um, os outros pagam, né? Eu fujo de desarmonia, né? Não quero ficar discutindo com ninguém, entendeu? O que acontece? Eu acabei saindo do grupo, né? E desejo que todos melhorem das suas dores, né? Eu trato dores aqui, estamos em finalzinho de 2022, estou aqui há 34 anos, né? Vem muito médico aqui se tratar comigo, que está com dor, não resolve com nada. Profissionais de saúde, fisioterapeutas, aparecem nutricionistas aqui também, um pouco menos, mas mais fisioterapeutas, médicos, entendeu? Então, eu fico muito feliz, né, quando vem médico aqui, porque eu gosto muito de conversar com eles, né? Eu tento fazer eles entenderem que tem o corpo energético, né? Eu nunca esqueço um caso que teve aqui, a pessoa estava com dor de estômago, aí eu apliquei uma agulha no ponto estômago 36, 3 milhas da perna. Quem é acupunturista sabe, é aqui pertinho da tíbia, no músculo tibial. Então eu aplicava a agulha nesse ponto e estimulava. Aí a pessoa falava. Só que a pessoa em questão era uma biomédica, né? Aí eu falava para ela, você consegue explicar o que está acontecendo? Ela falou, olha, fisiologicamente não tem explicação. Porque eu estimulava a agulha, melhorava a dor do estômago dela, na hora. Aí passava 1, 2 minutos, a dor voltava. Aí eu estimulava, a dor sumia. Passava 1, 2 minutos, a dor voltava. Aí eu estimulava, a dor parava. Aí ela falou, não tem uma explicação científica para um negócio desse, porque o estômago está aqui, você está mexendo no meu músculo. Eu falei, então, mas o meridiano do estômago passa por aí, né? Eu falei, pois é, né? Então, gente, tem muita coisa aí que é difícil explicar, né? Então, o que eu fiz? Coloquei uma agulha intradérmica, que fica estimulando 24 horas por dia. Tratei a gastrite dessa pessoa com a dieta dos 6 componentes, né? Que o pessoal estranha muito, né? Porque você não mistura os grãos, né? Ou come arroz ou come feijão. Isso é estranho, né? Você come feijão no almoço ou arroz integral cateto na janta. Porque arroz integral cateto não engorda. Ok? Porque os macrobióticos, 50% da dieta deles é arroz integral cateto. Aquele que é mais yang, mais grosso. Ele não é tão alongado. Ele é mais arredondado. Então, e eles são todos magros. Esse negócio que a gente escuta por aí dizendo que arroz engorda, estão se referindo ao arroz branco, que perdeu todo o complexo B, perdeu fibra, só ficou amido ali, né? Então, não estamos falando do mesmo arroz, tá? O que acontece? A pessoa começa a ver que começa a emagrecer. Quando você come uma raiz, se você comer cenoura, não come mandioquinha. Então, a gente come de yang para yin. Ou seja, quem come carne, come primeiro a carne, depois come um cereal ou uma leguminosa, não se mistura. Se a pessoa insistir em misturar, aí põe 5 partes de arroz integral e uma parte de feijão, né? Mas o ideal é não misturar, né? Então come a carne, come um cereal integral, uma raiz, um legume, uma verdura, salada no final. Olha aí. Outra polêmica aí. Porque eles falam que tem que comer a salada antes, né? Mas a salada é yin, então tem que comer no final. Porque a digestão na medicina chinesa é um fenômeno quente. E a salada esfria. Tá entendendo? Então, tem que comer no final. Então, vamos lá. Carne, cereal integral, uma raiz, um legume, uma verdura, salada no final, encerra a refeição com chá quente sem açúcar. Porque não se pode colocar sobremesa por cima da comida. Porque o sabor doce cede a digestão.
Então é tudo baseado na medicina chinesa, gente. Só que o Yin e Yang é da macrobiótica, tá? E usa os 5 elementos da medicina chinesa. É simples, fácil, previne muita coisa. Não, quem é vegano começa pelo arroz integral. Ou outro cereal. Arroz integral, depois uma raiz, um legume, uma verdura, salada no final. Encerra a refeição com chá quente sem açúcar. Ah, mas eu gosto de comer fruta. Cuidado com as frutas, elas são muito ruins. Agora estão dizendo aí que a frutose vai toda para o fígado. Isso é a pontinha do iceberg, gente. Tem hora que eu penso que Deus fez as frutas para os animais da floresta, né? O ser humano pode comer fruta, mas com muita cautela e uma dosagem muito apurada. Porque alimentos são remédios e remédio tem dosagem. Pode comer fruta? Pode. Tem frutas muito boas. Tá? Mas quando a pessoa começa a comer fruta demais, achando que está fazendo bem para a saúde, ela pode se complicar muito. Tá? Então, já vi casos. Atendi uma mulher, ela abortou 6 vezes. Era viciada em tomar suco de laranja e muito café. Peguei, enfiei ela numa dieta sem fruta, tirei o café dela, foi até os 9 meses. Né? Então, a ciência não abarca muito isso. Né? Eu mesmo tinha arritmia cardíaca porque eu era viciado em suco de laranja. Entendeu? Entrei na macrobiótica, quem está doente não pode comer fruta. Até melhorar. Então não é que a macrobiótica não usa fruta. Nada é proibido, mas tudo é dosado. Tá bom, gente? Bom, vou encerrar porque o pessoal reclama um pouco, meus vídeos são muito longos. Tá? Então é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.